Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é um relançamento. Nem pobreza, nem riqueza, as posses segundo a Bíblia, segundo a teologia bíblica do Greg Blumberg. E por que relançamento, Elias? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Se você quer uma obra que fale sobre finanças, sobre o dinheiro, à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia diz, tá? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sobre essa questão, está aqui a obra. Greg Blumberg, ele esteve recentemente no Brasil, falando sobre a sua obra Jesus o Purificador, o Evangelho de João e a quarta busca pelo Jesus histórico, que é lançamento da Edições Vida Nova, tá? E essa obra veio aí juntamente com essa, né? Com esse relançamento aqui. E ele, o Blumberg, é muito conhecido no Brasil, porque nós aqui já temos várias obras dele que foram lançadas, né? E a maioria eu tenho, tá? A maioria eu tenho. Futuramente eu pretendo, não agora, né? Mas futuramente adquirir esse livro aí, Jesus o Purificador, que ele trabalha o Evangelho de João e a quarta busca pelo Jesus histórico. Rapidamente aqui, ó, você tem aqui várias obras dele, ó. Você tem esse que é lançamento, Jesus o Purificador, sobre a quarta busca de Jesus histórico, sobre Jesus histórico. Você tem esse aqui, ó, a confiabilidade histórica dos evangelhos, que eu tenho, fiz o review aqui para vocês. Show de bola essa obra. Você tem aqui o box Introdução ao Novo Testamento, que eu também tenho, tá? Introdução aí aos evangelhos e a introdução, o segundo volume, que vai de Atos a Apocalipse. Muito boa também. Você tem aqui, ó, essa obra dele. Aqui é um kit, né? Que a Amazon está vendendo. Pregando as parábolas e interpretando as parábolas. Essa obra pregando as parábolas, ela é menor. Que ele vai pegar algumas parábolas, né? E vai trabalhar elas. Como você deve pregar, como você deve aplicar, qual é a maneira correta de pregar sobre as parábolas que ele vai falar ali. Maravilhoso. E a outra é acadêmica, né? As duas eu fiz o review aqui para vocês também. Essa aqui, ó, Interpretando as Parábolas, é acadêmica, uma obra maravilhosa onde ele trabalha todas as parábolas, trazendo aí o seu contexto, as aplicações, como você deve aplicá-las. E ele vai defender, tá, que as parábolas são aí alegorias, e ele vai explicar por quê. Lá no review da obra, quando eu fiz, eu falei, né, a defesa dele, que ele trabalha essa questão, né, que as parábolas são alegóricas, e ele vai falar por quê. Então, ó, você tem também essa obra dele aqui que ele participou, Introdução à Interpretação Bíblica. Eu tenho essa obra, e ele, juntamente com outros dois autores, né, o William Klein e o Robert Jr., escreveram essa preciosidade aqui, ó. E aqui você tem, ó, a edição antiga de 2009, que foi lançado pela editora Esperança. Foi ela que trouxe essa obra para o Brasil em 2009. Traduziu e trouxe para o Brasil aí, para nós. E agora chega pela Edições Vida Nova, tá? Ó, a capa maravilhosa. Tem gente que tem essa obra, né? Essa edição aí que foi lançada pela editora Esperança. Então tá aqui, ó. A capa maravilhosa. Essa obra tem no total 351 páginas. 351 páginas. E rapidamente aqui, ó, mostrar o currículo dele, do Blumberg. Ó, ele é doutor em Novo Testamento pela universidade, aqui é a foto dele. Como eu falei para vocês, ele esteve no Brasil recentemente, né? Uma série de palestras aí.
Quem trouxe ele foi a Edições Vida Nova. Ele é doutor em Novo Testamento pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, com especialização. Tá? O seu doutorado, né, teve a especialização, ou foi o foco do doutorado dele, foi nas parábolas de Cristo, né? E nos escritos de Lucas Atos. Então ele é especialista em parábolas e nos escritos de Lucas Atos. O camarada é fera. Tá? Aí continua aqui, ó, ele obteve o bacharelado em artes pela Augustana College e o mestrado em artes pela, vou tentar aqui ler, vou pronunciar, né? Pela Trinity Evangelical Divinity School. Se eu pronunciei errado aí, perdão, tá, queridos? Antes de ingressar no Denver Seminary, Seminário de Denver. Lecionou na Palm Beach Atlantic University e foi pesquisador na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em parceria com a Tyndale House. Então ele escreveu aqui vários artigos também acadêmicos, fala aqui, ó, tá? Várias obras, e aqui estão as obras que foram já lançadas no Brasil aí pela editora Vida Nova. Obras que eu já mostrei aqui para vocês. Preciosas, maravilhosas. Obras assim que dispensa, né, apresentações. E essas obras eu tenho e já fiz o review delas aqui no canal. Tá certo? Vamos lá. Mostrar para vocês mais uma vez aqui, eu vou reiterar aquilo que eu já falei. Ela foi lançada originalmente em inglês em 99. Em 2009 a editora Esperança trouxe para o Brasil, né, traduziu ela e foi lançada, e agora é um relançamento. Mais uma vez ela está sendo relançada, dessa feita pela Vida Nova. Então, a Vida Nova aí trazendo essa preciosidade novamente, né? E aqui você tem um sumário. Daqui a pouco vou mostrar mais alguns detalhes dessa obra, antes de ir para os capítulos, né? Aqui você tem um sumário. O prefácio à nova edição brasileira, a apresentação, prefácio do autor, reduções gráficas. Aí você tem considerações iniciais, uma amostra das estatísticas e resposta cristã. Essa obra aqui, ó, essas considerações iniciais, ele vai falar aqui no prefácio, a nova edição brasileira, que não foi atualizada, né? Os dados que ele apresenta aqui no início é de 99. Tá? Então muita coisa mudou de lá para cá. Algumas coisas não, mas muita coisa mudou porque faz 25 anos, né? Eu creio quando a Vida Nova trazer aí uma nova edição dessa obra, ela vai trazer, né, ele vai fazer com certeza, o Bloomberg, uma atualização desses dados, né? Dados esses que ele já fala aqui um pouco, né, nesse prefácio à nova edição brasileira. Aí você tem aí, depois de as considerações iniciais, ele vai começar a trabalhar o Antigo Testamento, capítulo 1, o Antigo Testamento e os bens materiais, os livros históricos. Então trabalha o livro de Gênesis e vai aí aos livros históricos, né? Tudo que envolve finanças, tudo. Ele explica muito bem, escreve muito bem. Não é à toa que essa obra ela é considerada uma das melhores do mundo sobre o assunto, tá? E foi considerada uma das melhores obras do século XX em teologia bíblica, em relação a esse assunto aqui específico, né? Finanças. Então tá aqui, ó. Você pode pausar para ler aí. O capítulo 2, ele vai trabalhar a sabedoria e a literatura profética do Antigo Testamento. Os profetas, literatura poética de sabedoria, resumo e conclusões. Capítulo 3, ele vai trabalhar o contexto histórico adicional intertestamentário. Então ele vai trabalhar aqui aquele período interbíblico, né? De Malaquias a Cristo. Porque de Malaquias a Cristo você tem aí
os 400 anos, né? Então ele vai trabalhar esse período aqui, ó. Desenvolvimento sociopolíticos, a literatura dos judeus. Olha só que preciosidade. E aqui ele continua, capítulo 3 ainda, informações dos evangelhos com relação à condição socioeconômica dos personagens principais, conclusões, capítulo 4. O ensino de Jesus nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? O capítulo 4, o capítulo 5, o cristianismo mais antigo, a epístola de Tiago e o livro de Atos. Capítulo 6, ele vai trabalhar a vida e os ensinos de Paulo sobre finanças. Então, tudo que envolve finanças ele vai falar aqui, ó. As Gálatas, as 2 cartas aos Tessalonicenses, as 2 cartas aos Coríntios, Romanos, as cartas da prisão, né? As epístolas pastorais, resumo e conclusões. Capítulo 7, o restante do Novo Testamento. Os outros textos aí, outros livros do Novo Testamento que abordam sobre essa questão. E o capítulo 8, que é o último, né? Você tem um resumo, conclusões e aplicações. Aí no final, você tem aqui a bibliografia e o índice de autores, tá? Aí ele já começa aqui, ó, vamos correr. O prefácio à nova edição brasileira. O prefácio à nova edição brasileira. E ele vai falando aqui, ó. Fala do lançamento, né? 99. E essas obras teve algumas edições em inglês, que ele vai falar aqui. Aí em 2009 ela vem para o Brasil por meio da editora Esperança, e agora 2024 ela sendo relançada mais uma vez pela editora Vida Nova. Ele vai falar aqui, ó. Cadê? Também sou grato pelos elogios que a obra original em inglês recebeu, inclusive por ter sido indicada pela Zondervan, uma das maiores editoras do mundo, né? Em 2018, como um dos 101 melhores livros de teologia bíblica do século XX. Veja a importância dessa obra. A editora Zondervan, em 2018, colocou ela como uma das 101 obras, tá, mais importantes da teologia bíblica do século XX. Maravilhoso, né? E aqui, ó, deixa eu correr aqui, esse rápido prefácio à edição, a nova edição brasileira, ele vai falar de alguns dados, né? Em relação a algumas estatísticas sobre o mundo, né? Sobre a pobreza, sobre a riqueza. E aqui ele vai falar, ó. Permitam-me repetir então que sou grato por Edições Vida Nova ter percebido a necessidade de manter a mensagem ter nem pobreza nem riqueza disponível para os brasileiros e outros países de língua portuguesa. Assim como o livro continua disponível para leitores da língua inglesa ao redor do mundo. Aqueles que dominam o inglês podem estar interessados em uma atualização parcial desse material em meu livro. Está aqui, ó. Cristão em uma era de riquezas. Uma atualização parcial, né? Dessa obra aqui. Publicado pela Zondervan em 2013. Uma importante conferência de teólogos e profissionais do St. Mary Colégio, ou Faculdade de St. Mary, na Grande Londres, na qual tive participação, produziu uma obra substancial. Está aqui a obra, está aqui o título em inglês e aqui a tradução para o português. Pobreza na Igreja Primitiva e Hoje, publicada pela Bloomsbury. Rapaz, nome difícil, hein?
Mas é isso aqui, ó. Bloomsbury. Muito difícil. A gente que não lê inglês, a gente sofre, né, meu? Tá aqui, ó. Mas você que sabe, pode ler aqui. Em 2019, foi publicado. Mais recentemente, escrevi 2 artigos de perspectivas diferentes no Tyndale Bulletin e no Presbyterian, ambos em 2022, comparando Paulo e Tiago quanto à riqueza e pobreza, e mostrando que aqui estava um tema que não causou tensão alguma entre esses 2 autores do Novo Testamento. Então aqui ele está trazendo esses dados importantes, né? Importantes. Maravilhoso. Depois desse relato aqui, ele vai começar a apresentação. É interessante, e quem apresenta a obra é o D.A. Carson, que incluiu essa obra, né, em uma série de livros sobre teologia bíblica, né? E o Carson falou, ele fala aqui, ó, tá no final, ó, que essa é a melhor obra sobre o assunto, né? Sobre o assunto. E o tema, né, o nome do livro foi tirado aí de Provérbios 38, onde fala: não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o pão de cada dia. Vamos correr aqui, quem sabe posso fazer mais um vídeo sobre essa obra, né? Esperar aí vocês comentarem. Vamos lá. Tá aqui, ó. As considerações iniciais. Ele fala lá, no prefácio à Nova Edição Brasileira, que esses dados aqui que ele apresenta, tá, uma amostra das estatísticas, não foram atualizadas. As estatísticas que ele fala aqui é de 99, na época que a obra foi lançada originalmente em inglês. Então ele deixa bem claro. Com certeza, futuramente, aí, quando a Vida Nova for lançar uma segunda edição, esses dados aqui estarão atualizados. Dados esses que ele dá uma pincelada lá, quando ele apresenta, né, quando ele fala sobre a nova edição para o português, a nova edição brasileira, né? Ele fala um pouquinho dos dados aí recentes sobre a pobreza e riqueza no mundo. Mas esses dados aqui é de 99. Então, portanto, dados de 25 anos atrás. Algumas coisas ainda não mudou, mas muito, né? Muita coisa mudou aí no mundo de lá para cá sobre essa questão, ou essas questões. Então, considerações iniciais, ele traz aqui depois a resposta cristã sobre essa questão, pobreza e riqueza. Depois aqui, ó, deixa eu correr por causa do tempo, tá? Ele vai começar a trabalhar. Capítulo 1, o Antigo Testamento e os bens materiais, os livros históricos. Então ele começa a trabalhar aí de Gênesis até os livros históricos, né? As passagens, tem que falar passagens conhecidas, famosas, né? Como as passagens dos patriarcas, que fala que Abraão era rico, Isaac, Jacó. Ele vai trabalhar aqui rapidamente também. Tá? Vai trabalhar o livro de Êxodo, o livro aí Deuteronômio, tudo que os livros que falam, né? Ou os capítulos que falam de riqueza, ele vai citar aqui. Então ele começa dizendo, ou mostrando aqui, do Éden ao Sinai. Ele começa falando aqui, que eu não vou ler por causa do tempo. Aí ele trabalha os primeiros 11 capítulos de Gênesis, que são as divisões, né? As duas principais divisões, capítulo 11, de 1 a 11, e os capítulos 12 a 50 depois. Então ele vai trabalhar aqui a questão do Jardim do Éden, onde era um lugar de delícias, era um paraíso, né? Era um paraíso, e o homem perdeu, foi expulso devido ao pecado. Aqui você tem que bater aqui as notinhas de rodapé,
Deixa eu continuar aqui. Depois ele vai pegar aqui, ó, a segunda parte, os capítulos 12 a 50, né, do livro de Gênesis, que ele começa a trabalhar a vida dos patriarcas. Ó, quando Deus escolheu um indivíduo, Abrão, que depois vai ser mudado o nome para Abraão, para torná-lo aparentemente o pai de uma nova nação, ele lhe prometeu: farei de você um grande povo, eu o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3, muito conhecido, né? Aí ele fala aqui, ó, essas promessas, com alguma variação nas palavras, são repetidas ao longo de Gênesis, capítulo 12, 7, capítulo 15, 18, capítulo 17, 8, capítulo 22, 17. Não apenas a Abraão, mas também a seu filho Isaque e a seu neto Jacó. No início de Gênesis 13, 2, descreve o quão rico Abraão se tornou como princípio, como o primeiro cumprimento da promessa. O restante do livro narra os diversos passos e obstáculos para herdar a promessa, incluindo sua porção material, a terra de Canaã. Ao longo do caminho, as riquezas acumuladas pelos patriarcas são evidenciadas várias vezes. É só conferir aqui os textos de Gênesis que falam que eles eram ricos. Abraão, Isaque e Jacó residem temporariamente em Canaã, mas nenhum deles tem permissão de permanecer ali definitivamente. Aí vai continuando. Vai falar um pouco de José. Então, é uma visão equilibrada, bíblica, totalmente bíblica, daquilo que as escrituras falam sobre riqueza. Tá? Que hoje tem várias distorções, né? Como a teologia da prosperidade, que é uma aberração. Enfim, tem outros também que fazem a apologia à pobreza, que como se o crente tivesse que ser desgraçado, miserável, pobre, um mendigo praticamente. Isso também está errado. Então você tem que evitar os extremos. Tanto a teologia totalmente deturpada da prosperidade, que não é bíblica, como também a teologia aí da desgraça, né, da miséria, que também não é bíblica. Então você tem que evitar esses extremos e ver o que de fato a Bíblia diz, e é o que faz aqui o Bloomberg. Depois, ó, ele vai trabalhar o livro de Êxodo, a mesma coisa, trazendo o que a lei dizia sobre isso, que a lei fala sobre o dinheiro, sobre as finanças, e você tem vários textos de Êxodo que falam sobre isso. Ele trabalha aqui os capítulos 1 a 19 do livro de Êxodo. Depois ele vai trabalhar aqui, ó, do Sinai a Canaã, a lei de Moisés, que fala muito sobre isso, né? Depois, ó, a posse de propriedade, segundo a lei, vai trazer os textos de Números, de Deuteronômio, de Êxodo também, né? Que é o livro que ele está abordando aqui. Não dá para ler, gente, por causa do tempo, tá? Depois, ó, salvaguardas que relativizam a posse de propriedade. Perdão aí pela tosse, pelo espirro aí. Aí você tem aqui, ó, leis contra juros na lei de Moisés. Aí ele vai falando, é espetacular, gente. Ó, sábado, ano sabático e jubileu. Ele vai explicar aqui. Então tudo que envolve finanças, ó, taxas, dízimos e ofertas lá na lei, como funcionava. Ele vai trabalhar aqui também. Ó, outras leis com relação à justiça para o pobre. O pobre era protegido, tá? Na lei. Inclusive você vai ver isso também nos profetas, né? A denúncia dos profetas Amós, Oséias, Jeremias, Isaías e outros profetas denunciando os abusos contra os trabalhadores, contra os pobres.
Aí eles citam os profetas, a lei de Moisés, os profetas conheciam a lei, tá? É aquilo que o povo, os ricos, né, e os reis faziam ali com o pobre, e Deus abomina isso. Então o pobre era protegido. Então outras leis com relação à justiça para o pobre. Aqui, ó. Show de bola. Depois você tem a conclusão. Aí você tem aqui, ó, a terra prometida, ciclos de obediência e desobediência. O povo ficou pobre, o povo empobreceu, porque não cumpriram os preceitos da aliança, né? O capítulo 28 de Deuteronômio fala sobre isso. Se eles fossem obedientes, seriam abençoados. Mas se eles fossem desobedientes à lei de Deus, seriam amaldiçoados. Então, o que aconteceu foi que o povo não obedeceu e tiveram prejuízos enormes. Foram para o cativeiro, tá? O reino do norte foi para o cativeiro assírio. Ó, os assírios levaram, né? Como prisioneiros. O reino do sul, Babilônia invadiu, destruiu o templo feito por Salomão. Enfim, nós conhecemos a história. E o povo ficou empobrecido por causa disso, porque não obedeceu aquilo que o Senhor falou. Aí sempre vai terminar os capítulos com resumo e conclusões. Aí ele vai para a segunda parte, a sabedoria e a literatura profética do Antigo Testamento. Literatura poética de sabedoria, o livro de Jó, o livro de Salmos, né, Eclesiastes, Provérbios. Show de bola. Tá aqui, ó. Cântico dos Cânticos, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Tudo sobre esse tema, né? Finanças. Então, para você que quer dar um estudo na sua igreja, uma palestra na sua igreja, esse é o livro ideal. Esse é o livro ideal. Tá? Ó, eu vou parar por aqui e vou fazer um segundo vídeo, tá? Dessa obra. Vou fazer o segundo vídeo. Uma abordagem mais detalhada de Provérbios. Aqui ele vai pegar os textos. Provérbios fala muito sobre riqueza e pobreza, sobre o trabalho. Tem vários textos aqui sobre o preguiçoso. Preguiçoso, irmão, não tem nada. Preguiçoso. O livro de Provérbios desce a lenha, né, do preguiçoso. Então aqui ele vai citar vários textos, né, de Provérbios que fala sobre isso. Tá? No segundo vídeo eu vou mostrar para vocês mais detalhes, tá? Sobre os textos de Provérbios. Aí vem os profetas, ó. Os profetas. Você tem aqui os pecados de Israel com relação às posses materiais, tá? Uma das questões que envolvia o povo prosperar financeiramente era a obediência às estipulações da aliança, aquilo que Deus estabeleceu. Como eu falei, o capítulo 28 de Deuteronômio. Mas o povo descumpriu. E isso trouxe prejuízos financeiros enormes para o povo. E aqui ele vai falar sobre essa questão. Então eu vou ter que fazer o segundo vídeo. Vou fazer o segundo vídeo dessa obra para vocês, mostrando aí mais detalhes aqui do Antigo Testamento e mostrando também detalhes do Novo Testamento. Se vocês gostaram desse primeiro review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.